Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Aqui comigo em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também aos nossos telespectadores. We are blessed with many things. We are a peaceful nation, but poverty put us at stake. You cannot imagine in some of our areas, simple church building in the outstation is built for 20 years because people are unable to finish it. O Bispo de Lindi está a falar da Tanzânia, de como este povo pacífico vive ameaçado pela pobreza e dá o exemplo de algumas comunidades que são tão pobres que às vezes precisam de 20 anos para construírem uma simples capela. O Bispo tem razão quando diz que a pobreza coloca em risco a vida destas pessoas. É a pobreza e é muitas vezes também ela própria o terreno fértil para o jihadismo. E o sul da Tanzânia tem uma fronteira porosa enorme com o norte de Moçambique, com a província de Cabo Delgado. E por lá, claramente, o vírus do terrorismo islâmico é já uma cruel realidade. E muitos dos que estão em armas, muitos dos militantes do Estado Islâmico foram recrutados precisamente na Tanzânia. Hoje vamos falar bastante desta região, até porque o cardeal Parolin esteve em Moçambique em representação do Santo Padre e deixou por lá uma mensagem muito poderosa que nós vamos agora analisar. O secretário de Estado do Vaticano visitou este país africano, visitou Moçambique entre 5 e 10 de dezembro em representação do Santo Padre nas comemorações dos 30 anos das relações diplomáticas entre Moçambique e a Santa Sé. Mas a viagem, podemos dizer, Catarina, foi muito mais do que um simples protocolo. Sem dúvida, Paulo, sem dúvida, é verdade isso. Portanto, a viagem do Secretário de Estado serviu, acima de tudo, Paulo, para reafirmar, para mostrar, de facto, a preocupação que o Papa Leão tem relativamente a Moçambique, com a forma como segue todas as notícias que lhe chegam de Moçambique, dos ataques terroristas, especialmente nesta zona de Cabo Delgado, claro, e também, ao mesmo tempo, todas as dificuldades que o trabalho tem, o trabalho da missão da Igreja nesta região, em que, como sabemos, que a violência jihadista parece não ter fim, parece que está como que a ganhar força, novamente, dia para dia. Uhum. Depois de uma primeira fase, digamos assim, da visita mais protocolar, que foi em Maputo, o cardeal Parolin esteve então em Pemba, diocese que corresponde geograficamente à região de Cabo Delgado e que é o epicentro da violência terrorista. E durante 2 dias, cerca de 2 dias, ele visitou pelo menos um campo de deslocados, falou com vítimas dos terroristas, escutou padres e irmãs, o próprio bispo local e reafirmou no final o enorme compromisso da Igreja no apoio a esta diocese que vive, Catarina, tempos muito duros. Exatamente, Paulo, e fez isso tudo em nome do Papa Leão, e o cardeal teve, como o Paulo disse, acabou de dizer, portanto, teve a oportunidade para escutar de viva voz as vítimas dos terroristas, pessoas que viviam em aldeias e que foram atacadas e que foram, de facto, obrigadas a fugir e que estão neste momento, então, em campos de deslocados. O cardeal escutou não só os seus lamentos, mas ouviu também os sacerdotes, as religiosas que dão apoio a estes deslocados, a estas populações. Portanto, a situação é extremamente grave, porque a crise humanitária que se vive nesta região, Paulo, tem uma dimensão tão grande e, neste momento, a diocese, de facto, não tem capacidade para acudir a todas estas pessoas que chegam a pedir ajuda, claro. Uhum. Quando o cardeal esteve em Pemba, escutavam-se por lá ainda os ecos do mais recente ataque terrorista que aconteceu em meados de novembro na diocese de Nacala, que fica situada um pouco abaixo de Cabo Delgado. Um ataque que, como nós referimos aqui na semana passada, colocou em evidência mais alguns casos até de martírio de cristãos, de pessoas que não renegaram a sua fé, mesmo estando frente a frente com os terroristas do Estado Islâmico. Exatamente, Paulo, é mais uma história, não é? E uma prova. Uma prova, não é? De que os cristãos moçambicanos levam, de facto, até ao fim esta sua coerência de fé, não é? A forma como eles vivem, levam até ao fim e levam até ao fim e até ao martírio, se for necessário. Neste caso, e como nos contou na altura a responsável da Cáritas local, da
Nacala. Houve pelo menos 4 fiéis que foram assassinados, depois então de terem sido questionados pelos terroristas se eram ou não cristãos. Eles disseram que sim e foram mortos, e segundo esta responsável, ela disse-nos que um deles foi inclusive decapitado. De facto, a mensagem que a responsável da Caritas Diocesana de Nacala enviou para a Fundação AIS é uma mensagem muito importante. Ela revela esta mensagem em primeira mão, como está a situação nesta região após mais esta vaga de ataques terroristas, e testemunha aquilo que foi o martírio de cristãos, de pessoas, portanto, que preferiram morrer a renunciar à sua fé. Maria Dolores Martínez falou para Lisboa, falou para o nosso programa e relatou então este episódio que seguramente faz parte já da história da Igreja em Moçambique. Porém, na metade de novembro a situação ficou um pouco mais crua e houve repetidos ataques nessas mesmas zonas e também muito rápido, como um movimento muito rápido que lhes fazia aparecer em diferentes pontos, quase em simultâneo, né? Consequência, um dia atrás de outro, em pontos diferentes do próprio distrito, sempre nessa parte norte, né? O que criou um caos total e um abandono massivo não só nessas zonas, senão também na zona sul do distrito de Memba. Nesses ataques que provocaram estas últimas migrações já foram reportadas vítimas mortais e decapitações. E muitas delas estão associadas à fé cristã. Em todos os casos, as capelas foram queimadas e, em alguns casos que foram relatados e testemunhados, algumas das pessoas que foram decapitadas foram perguntadas se eram cristãos e, ao reconhecer a sua fé, então eram agredidas. Isto, claro, para a fé da igreja local é um testemunho muito forte, mas também, ao mesmo tempo, cria essa ideia, né, de perseguição. Aparece já essa ideia de total perseguição que já se tinha mostrado quando o assassinato da irmã Maria de Cópio. Então, isto na mesma zona deixa fortes traumas, né? Maria Dolores Martínez, que estamos a escutar, deixa-nos também um apelo. Diz esta responsável da Caritas de Nacala que é preciso dar voz a este povo massacrado pelos terroristas, que é preciso divulgar mais, por todos os meios, o que se passa em Moçambique e que é preciso ajudar, sem qualquer hesitação, estas populações já de si tão pobres e que vivem há tantos anos atormentadas pela violência jihadista. A situação é incerta, não se sabe se piorará, melhorará. Realmente o que nos resta é, durante ir vendo pouco a pouco, né, como as coisas evoluem, pelo menos neste mês de dezembro, e tentar perceber qual será o futuro para os próximos meses, né? O apelo é dar voz a esta crise, né? É um conflito silenciado desde estamos nisto, né, de 2017 até agora, e continua a ser ainda uma cobertura insuficiente. Então, quando atingia só a Cabo Delgado, agora já estamos a falar de 2 províncias em risco, é preciso se falar mais para também se refletir, né, quais vão ser as possibilidades ou as saídas para estas pessoas, né, que continuamente são ameaçadas, são motivadas a voltar e outra vez vivem com esse medo e voltam outra vez a se deslocar, que vivem um contínuo medo e deslocação, o que não permite realmente a essas comunidades sonhar, ter esperança e apostar no seu desenvolvimento, né?
Fizemos aqui agora um breve parênteses para recordar esta nova onda de ataques terroristas em Nacala, que aconteceu quase na véspera, então, da visita do Cardeal Parolin a Moçambique, e retomamos, então, este tema. Esta visita que teve, como já dissemos, o seu ponto alto na viagem a Pemba, à Diocese de Pemba, e no encontro pessoal do Secretário de Estado do Vaticano com vítimas dos extremistas do Estado Islâmico. Uma visita que foi feita em nome do Santo Padre e que foi aguardada, Catarina, podemos dizê-lo, com muita expectativa. Sim, Paulo, mesmo com muita expectativa, porque o Papa Leão XIV, apesar de ainda ter um pontificado muito curto, não é? Apesar disso, ele tem demonstrado com muita frequência, de facto, a sua preocupação pelo que se passa em Moçambique, por esta violência terrorista, dando voz não só à angústia destas populações que sofrem estes ataques, mas também à apreensão da própria Igreja, à Igreja local, dos padres, das religiosas que estão no terreno e que procuram, como sabemos, acudir todos estes milhares de pessoas que sofrem, que são forçadas a sair das suas casas e são forçadas a ir para campos de deslocados. E por isso ele tem, de facto, é uma grande relação de proximidade, podemos dizer. E, aliás, e nesta onda de ataques que houve agora em Nacala, de que estivemos mesmo agora a falar, houve mais, por causa destes novos ataques, houve mais milhares de novos deslocados, de pessoas que fugiram dos terroristas. Exatamente, Paulo. De facto, houve dezenas de milhares de pessoas que fugiram logo após estes ataques, portanto, praticamente de um dia para o outro, portanto, a partir do dia 10 de novembro e durante uma semana, que foi o período em que os terroristas estiveram a atravessar, então, esta província de Cabo Delgado, até Nampula, e atacaram depois estas regiões que pertencem já à Diocese de Nacala, queimando na sua passagem centenas de casas, matando várias pessoas, nomeadamente aqueles 4 cristãos que já falámos aqui no nosso programa, Paulo. Exatamente. Quando o Cardeal Parolin esteve em Pemba, ele falou para o nosso programa. Nós já o vamos escutar, até porque ele fez uma referência direta à própria Fundação AIS. Mas antes de escutarmos o Secretário de Estado do Vaticano, vamos ouvir o Padre Eduardo Roca, que é um sacerdote que lidera a paróquia de Mahat, que é o bairro mais islâmico da cidade de Pemba. E ele, este sacerdote, é também o responsável na Diocese de Pemba pelo diálogo interreligioso. São apenas os breves segundos em que ele nos vai dizer que o número 2 do Vaticano ter ido a Cabo Delgado foi lá para sinalizar a proximidade da Igreja para com todos os que estão ali em missão. O facto de que o Cardeal Pietro Parolin, o secretário de Estado da Santa Sé, chegue a Cabo Delgado, cheguei a Pemba hoje, é como aquela força moral, não? De saber que nunca estaremos sozinhos, que a Igreja, nossa Igreja, está preocupada, está nos acompanhando, está nos protegendo nesse sentido. E para estar em lugares de missão assim, com tanta violência, com tanta ameaça, isso é muito importante, sentir que a tua igreja está aí, que te apoia, que não está sozinho, isso é fundamental. Foi o Padre Eduardo Roca, responsável pelo diálogo interreligioso da Diocese de Pemba, ainda no aeroporto, logo após a chegada à cidade de Pemba do Cardeal Parolin. Cardeal que fez questão, mais tarde, já depois de ter visitado os campos de deslocados, já depois de ter escutado as vítimas dos terroristas e também já depois de ter ouvido os testemunhos de padres e de irmãs, ele fez questão de sublinhar a importância do trabalho da Fundação AIS, do apoio à Igreja local. E ainda antes de o escutarmos, podemos dizer, Catarina, que esta viagem do Cardeal foi, acima de tudo, uma viagem, muito emotiva. Sim, Paulo, penso que podemos resumir, não é? Que essa palavra acaba por conseguir sintetizar bem toda esta viagem, tudo o que aconteceu. O Cardeal Parolin esteve praticamente só um dia e meio em Pemba, mas encontrou-se com imensas pessoas, ele escutou relatos que seguramente não irá esquecer ao longo da sua vida. Foram relatos de pessoas que estão nesta zona tão esquecida do mundo, não é? Que enfrentam diariamente então esta violência jihadista, mas que apesar de
tudo continuam firmes e continuam a dar então o seu testemunho de fé, não é? Exatamente. Aliás, o cardeal, durante a visita que fez a um dos centros de deslocados que há na cidade de Pemba, ele fez questão de cumprimentar praticamente um a um todos aqueles que estavam por ali. Sim, Paulo, e isso também demonstra, não é? Esse gesto também demonstra essa afetividade que ele tem, que o cardeal Parolin tem para com este povo. Portanto, ele abençoou crianças, ele apertou mãos aos deslocados, ele abraçou mesmo alguns deles para dizer que ali ninguém foi abandonado, ninguém está abandonado, ninguém foi esquecido e que todos estão de facto no coração da Igreja, no coração do Bispo, dos padres, das irmãs, dos catequistas e também, claro, no coração do Papa Leão XIV, claro. Exatamente. Como eu disse há pouco, o cardeal afirmou, e já o vamos escutar, que no final desta visita ele tinha ficado e tinha tomado mais consciência da importância do trabalho que a Fundação AIS está a desenvolver em Moçambique e muito concretamente no apoio à Diocese de Pemba, junto dos deslocados, junto das vítimas do terrorismo. Exatamente, Paulo, e este responsável do Vaticano de facto referiu-se várias vezes à importância do trabalho que a Diocese realiza, portanto da Igreja, apesar de nós sabermos que não tem muitos meios para fazer essa ajuda, mas tanto meios materiais como humanos, mas reconheceu de facto também este papel que a ajuda à Igreja que sofre tem tido neste apoio, que tem desempenhado no apoio a esta região de Moçambique, dizendo que está muito satisfeito com esse apoio, com isso que nós temos feito, e pedindo também que a AIS continue a ser este sinal de esperança, este sinal de solidariedade da Igreja, para com a Igreja em Pemba, para com estes cristãos que são perseguidos nesta região de Moçambique, Paulo. Muito bem. Vamos já escutar o cardeal, mas antes ainda só uma última nota, só para dizer que o cardeal Parolin já teve de alguma forma, esta não foi a primeira vez, digamos, que ele falou, que teve um contacto direto com a Fundação AIS, porque ele, quando foi núncio apostólico na Venezuela, ele já tinha contactado, digamos assim, com a AIS. Sim, é isso mesmo, Paulo. Portanto, ele esteve na Venezuela durante os anos de 2009 a 2013, portanto, em que o cardeal Parolin foi então embaixador do Vaticano neste país, na Venezuela, e ali ele conheceu e acabou por colaborar mesmo com a ajuda à Igreja que sofre, Paulo. Muito bem. Vamos então escutar o cardeal Parolin em Pemba a dar conta então da importância do trabalho que a Fundação AIS desenvolve em Moçambique. Ahora me he dado cuenta también del papel que está jugando aquí la ayuda a la iglesia necesitada. Estoy muy contento de eso porque ya la conozco desde los tiempos en que estaba en Venezuela. Tuvimos bastantes ocasiones de colaborar. Visité también la sede a Regensburg. Entonces, felicitaciones por todo esto y sigan de veras apoyando y ayudando a estas comunidades que lo necesitan mucho. De veras, tenemos que manifestar a ellos la solidaridad de la Iglesia Universal de una forma muy concreta y ustedes lo están haciendo. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Nesta visita a Moçambique, que estamos agora a recordar, o cardeal Parolin teve várias intervenções. Ele falou em diversos eventos, mas teve praticamente sempre uma mesma linha condutora em todos os seus discursos. A proximidade da Igreja, a proximidade do Papa, que ele ali representava, junto dos que mais sofrem, junto das vítimas do jihadismo, junto dos mais pobres e necessitados. Vamos agora escutar o essencial de uma dessas intervenções. Vim para dizer-vos a todos, homens e mulheres do povo de Deus que caminha em Cabo Delgado, que não estáis sozinhos. Não estáis sozinhos. O Santo Padre e toda a Igreja, que é una e universal, está convosco. Os vossos sofrimentos, os vossos medos e receios, mas também as vossas esperanças estão no coração da Mãe Igreja e encontram um lugar especial também no coração do sucessor de Pedro. Vós, sacerdotes, missionários, religiosas, catequistas e agentes pastorais, vós sois chamados a ser, como o profeta Isaías, mensageiro de esperança,
Anunciai a esperança às pessoas que perderam as suas famílias, os seus lares e os seus bens. As famílias forçadas a abandonar as suas aldeias natais, as pessoas que vivem na dor de alguma perda, e os testemunhos heróicos de fé de tantos irmãos e irmãs que permanecem fiéis a Cristo nestes tempos de dor e prova, e dos que foram mortos sem negar o nome de Jesus. No arranque do programa de hoje, escutámos o bispo de Lindi, diocese da Tanzânia, e falamos deste país também porque ele está ligado a Moçambique. O sul da Tanzânia tem uma fronteira enorme, porosa, com o norte de Moçambique, que é precisamente a província de Cabo Delgado. E isto significa que o vírus do jihadismo, digamos assim, a ameaça do terrorismo islâmico é também, de alguma forma, já, Catarina, uma ameaça para esta zona da Tanzânia. Sim, Paulo, apesar das autoridades tanzanianas estarem atentas a todos estes fenómenos, apesar disso tudo, a verdade é que muitos dos terroristas, portanto, muitos militantes do Estado Islâmico que estão a atuar neste momento em Cabo Delgado foram recrutados precisamente na Tanzânia, não é? E como o Paulo disse também agora há pouco, de facto as fronteiras em África são muito porosas, muitas vezes não há qualquer vigilância das fronteiras e por isso permite que estas organizações criminosas possam atuar com relativa facilidade nestes países, passando homens, passando armas, com uma agilidade que se torna também, por vezes, difícil também de detectar pelas próprias autoridades de cada um destes países. Exatamente. O bispo de Lindi, no entanto, não se referiu diretamente à ameaça do terrorismo, mas sim à ameaça, digamos assim, da pobreza. E deu um exemplo que só preside isto tudo. Há comunidades ali tão pobres que nem em 20 anos conseguem construir uma simples capela. Sim, Paulo, são populações extremamente pobres, não é? Que vivem, de facto, numa pobreza extrema e que não têm quaisquer tipo de recursos para poderem construir coisas tão simples como, por exemplo, uma capela, não é? Como falávamos agora. Mas aquilo que o bispo nos conta, Paulo, é que, e que é muito significativo, é que de facto estas populações são pobres, mas são muito resilientes, são muito persistentes e por isso podem demorar 10, podem demorar 20 anos, mas eles irão conseguir erguer as paredes com grão a grão, não é? Bloco a bloco, tijolo a tijolo, mas eles irão conseguir e não vão desistir e vão todos contribuir dentro das suas possibilidades, com muito pouco, mas vão contribuir até que, de facto, essa capela esteja concluída. E por isso, isto, Paulo, também é um exemplo para todos nós, não é? Esta persistência, esta resiliência. Sem dúvida. Vamos então agora ao encontro de Dom Wolfgang, que é o bispo de Lindi, na Tanzânia, que nos vai então falar deste povo pobre, mas muito crente. In Tanzania, hope is what sustains us here. We are blessed with many things. We are a peaceful nation, but poverty put us at stake. You cannot imagine in some of our areas, simple church building in the outstation is built for 20 years because people are unable to finish it. But these people keep going, even they keep contributing the little they have, hoping that one day a help will come from somewhere, like you benefactors and donors. It means a lot to us as evangelization is concerned. And we know that Christ is the hope. God the Father is the hope of where we are journeying towards the New Jerusalem. Even in areas we don't get as we want, we don't go faster than we would have liked, but we still think that one day our speed can get speeder and speeder, and then we get to New Jerusalem. Foi o bispo de Lindi, na Tanzânia. Há pouco nós falámos da ligação do cardeal Parolin à Fundação AIS, durante o tempo em que o atual secretário de Estado do Vaticano foi o núncio apostólico na Venezuela.
E isto é um bom pretexto para referir agora que a Fundação AIS tem, Catarina, um novo presidente. É verdade, Paulo. De facto, por limite de idade e ao fim de 14 anos de estar ligado à Fundação AIS, o nosso presidente internacional, o cardeal Mauro Piacenza, pediu então o seu afastamento da liderança da AIS a nível internacional e o Papa Leão XIV acabou por aceitar esta decisão dele, este pedido, e acabou por substituí-lo então pelo cardeal Kurt Koch. E tudo isto, Paulo, acontece porque, como sabemos, a AIS é uma fundação pontifícia, ou seja, depende do Santo Padre, e isto quer dizer, Paulo, que é o Papa que nomeia o seu representante, que a partir de agora então passa a ser o cardeal Kurt Koch. Muito bem, então e quem é este novo homem forte, digamos assim, da Fundação AIS Internacional? Bom, Paulo, o cardeal Koch é o prefeito para o dicastério para a promoção da unidade dos cristãos e lidera também a Comissão para as relações com o judaísmo, as relações religiosas com o judaísmo desde 2010, ou seja, é alguém que já tem um papel importante dentro da estrutura da Santa Sé e que vê agora com esta nomeação então reforçada também este seu poder, este seu papel, não é? Portanto, este cardeal, o Kurt Koch, nasceu na Suíça em 1950, concluiu os seus estudos na Alemanha e também na Suíça, depois foi ordenado sacerdote em 1982, depois em 1995 foi nomeado bispo de Basileia pelo Papa João Paulo II e depois posteriormente já foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI já em 2010, Paulo. E também podemos dizer que de alguma forma, na sua própria história, ele já tem alguma ligação, ou algum conhecimento pelo menos, com a Fundação AIS. Sim, Paulo, porque ele, portanto, o cardeal Koch tem colaborado, não é, estreitamente com a nossa fundação ao longo dos anos, em particular com os nossos secretariados, quer da Suíça, quer da Alemanha, e tem participado em conferências, em peregrinações e outros eventos que estes dois secretariados têm organizado. E, de facto, o novo presidente internacional da Fundação AIS ser o prefeito também do dicastério para a promoção da unidade dos cristãos e também liderar também a Comissão para as relações religiosas com o judaísmo é de facto muito significativo, Paulo, porque as relações ecuménicas e interreligiosas são, como nós sabemos, parte essencial também da missão da Fundação AIS, não é? Da AIS, e por isso... E isto especialmente naqueles países onde os cristãos e os católicos estão em minoria, claro, não é? Claro. O cardeal Koch, o novo homem forte então da AIS Internacional, participa regularmente, como a Catarina acabou de dizer, em congressos, assembleias, em reuniões, onde a temática da liberdade religiosa e da perseguição aos cristãos está presente. Foi o que aconteceu recentemente, perto de Stuttgart, na Alemanha. Durante o evento, falando aos jornalistas, ele referiu que a perseguição aos cristãos hoje em dia está tão generalizada que isso deve ser mesmo um forte motivo de preocupação. Die Christenverfolgung ist heute so weit verbreitet in der heutigen Welt, dass es jeden Christen beschäftigen muss. Und ich bin sehr dankbar, dass gerade von evangelischer Seite her das Interesse darauf gelenkt wird. Und Sie haben mich schon früh eingeladen und gewünscht, dass ich hier sein soll. Und das habe ich gern gemacht, um auch zu zeigen, dass das Anliegen der Christenverfolgten ein Anliegen ist, das alle Christen beschäftigen muss. Sie haben einen Vortrag gehalten zum Thema Ökumene der Märtyrer. Was will dieser Begriff zum Ausdruck bringen? Dieses Wort will besagen, dass heute alle christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften ihre Märtyrer haben, weil die Christen heute nicht verfolgt werden, weil sie Katholiken, Orthodoxe, Evangelikale, evangelische, pentekostalische sind, sondern weil sie Christen sind. Und das verbindet uns zusammen. Es gibt eine Gemeinschaft der Märtyrer. Man muss von einer ökumenischen Dimension des Martyriums reden. Und das ist eigentlich das, was uns am meisten miteinander verbindet. Denn das Blut, das die Christen vergießen, das trennt uns nicht, sondern das eint uns. Und so ist wahrscheinlich nach meiner Überzeugung auch die Ökumene der Märtyrer der glaubwürdigste Beweis, dass wir Christen unlösbar zusammengehören. Estamos a escutar o cardeal Kurt Koch, o novo presidente da Fundação AIS, nomeado pelo Papa Leão XIV, em substituição de Mauro Piacenza, que liderou a Fundação Pontifícia durante os últimos 14 anos. Nesta entrevista que estamos agora a recuperar, o cardeal falou também do risco do desaparecimento das comunidades cristãs das terras do Médio Oriente, nomeadamente da Síria e do Iraque, algo
que é uma consequência direta da perseguição a esta comunidade religiosa, mas também da falta de expectativas de futuro. E o cardeal diz que, de facto, esta é também uma questão muito preocupante. Das ist eine ganz große Sorge für alle in der Kirche, aber in ganz besonderer Weise für den Papst, denn wir sind uns ganz bewusst, ein Naher Orient ohne Christen ist nicht mehr der Nahe Orient. Und wenn wir im Nahen Orient nur noch Steine haben, die an das Christentum erinnern, aber nicht mehr lebendige Menschen, dann ist das nicht mehr diese Gegend. Und deshalb muss es unsere ganz große Sorge sein, dass die Christen diese Gebiete nicht verlassen müssen. Wir verstehen natürlich alle, die das tun, weil sie keine Zukunft mehr sehen, aber es ist uns besonders wichtig, dass die Christen in diesen Gegenden auch bleiben können. Und es gibt heute auch Muslime, die sagen, wir möchten, dass die Christen bleiben. Und wenn wir all diese Kräfte zusammentun, können wir, glaube ich, doch einiges erreichen. E destas palavras sobre a dimensão ecuménica do martírio, palavras do cardeal Koch, o novo presidente da Fundação AIS Internacional. Vamos agora até Macau, vamos ao encontro do jornalista José Miguel Encarnação, o nosso correspondente nesta diocese, na China. O Natal é celebrado em Macau da mesma forma que no Ocidente ou noutras partes do mundo. Já este ano houve um bazar realizado no adro da Sé Catedral, bazar esse que foi abrilhantado por várias atuações musicais, entre elas a dos Doce Papiassam de Macau, um grupo de teatro que também tem um coro e que canta em patuá, ou seja, no crioulo ou no dialeto falado pela comunidade macaense. Também há dias, a comunidade filipina realizou o Simbang Gabi, ou seja, o Festival das Luzes, uma tradição começada nas Filipinas há muitos anos e que é uma forma de invocar a vinda do Senhor para próximo de nós. Também o Bispo de Macau já divulgou a sua mensagem de Natal, que foi publicada pelo Semanário Católico de Macau, o Clarim, e também a Diocese já divulgou o quadro ou a agenda de atividades para os próximos dias 24 e 25 de dezembro, havendo então uma missa de vigília no dia 24 e a missa do Galo na meia-noite do dia 25 e mais tarde a missa do dia que assinala o nascimento de Jesus Cristo. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos escutar dois cardeais portugueses, Dom Manuel Clemente e Dom Américo Aguiar. Ambos falaram recentemente e em dois momentos distintos sobre a Fundação AIS, e vamos ainda até à Ucrânia para saber como o nosso amigo, o padre Lucas Perosi, está a viver esta época festiva num país que está em guerra. E temos ainda muitas coisas para ver e para ouvir daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades.
Já na reta final do programa de hoje temos de falar ainda da Ucrânia e de escutar dois cardeais portugueses, Dom Manuel Clemente e Dom Américo Aguiar, e vamos começar precisamente pelo Bispo de Setúbal, porque foi no Santuário do Cristo Rei, na sua diocese, claro, que terminou a Red Week, a Semana Vermelha, que a Fundação AIS organizou em Portugal durante a terceira semana de novembro. E o cardeal deixou para o nosso programa um testemunho muito forte sobre a questão do martírio dos cristãos, do sofrimento dos que são perseguidos por causa da sua fé. É verdade, Paulo, e foi de facto uma declaração muito forte, em que o Dom Américo Aguiar lembrou o nosso querido Papa Francisco, dizendo que todos temos então este dever de estarmos atentos a este sofrimento que passam todos os nossos irmãos na fé, todos aqueles que são perseguidos por causa da sua religião, daqueles que têm derramado o seu próprio sangue por serem cristãos, como aliás, Paulo, nós já referimos hoje aqui por diversas vezes no nosso programa, não é? Exatamente. E vamos então escutar o Bispo de Setúbal no encerramento, isto no Santuário do Cristo Rei, em Almada, da Red Week, a Semana Vermelha, que a Fundação AIS organizou em Portugal durante a terceira semana de novembro. Ora, mais uma vez, o Santuário Cristo Rei, de modo especial o Monumento Cristo Rei, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, num contexto em que os portugueses deram graças a Deus pela não participação na Segunda Guerra Mundial, nós encerramos a Red Week, ou seja, chamar a atenção de todos, como nos ensinou o nosso querido Papa Francisco, para a desgraça, para o sofrimento de tantos irmãos e irmãs que vivem perseguição religiosa. Mais uma vez, mais uma semana, fomos despertados para a urgência, para a necessidade e para a emergência de estarmos atentos à vida de tantos irmãos e irmãs que pelo mundo inteiro não podem pura e simplesmente viver a sua fé. Por isso lembramos todos esses que têm derramado o seu próprio sangue. O vermelho vem daí, aliás, como o próprio vermelho dos cardeais, que o Santo Padre nos lembrava exatamente essa circunstância do martírio. Felizmente que falámos disso teoricamente, porque muitos irmãos e irmãs vivem à letra o que é derramar o seu sangue e ser mártir por dar testemunho da fé em Jesus Cristo. Que eles intercedam junto de Deus por cada um de nós e nós criemos condições para que todos possam viver a sua fé em liberdade. E de um cardeal passamos para outro cardeal. Já na semana passada nós falámos aqui da missa presidida por Dom Manuel Clemente, que foi na igreja do Sobralinho, em Alverca, isto em celebração dos 30 anos da Fundação AIS em Portugal. Só que, na altura, não passámos a breve declaração que o Patriarca Emérito de Lisboa concedeu ao nosso programa quando estava precisamente a chegar à igreja e em que destacou, na altura, a enorme importância do trabalho desenvolvido pela AIS em defesa da liberdade religiosa no mundo. São palavras importantes que vamos agora recuperar na íntegra. Dom Manuel, estamos aqui para a celebração dos 30 anos da Fundação AIS em Portugal. Que importância é que tem este evento, estes 30 anos de presença desta Fundação? Certamente tem importância, 30 anos da ajuda à Igreja que sofre em Portugal, mas é importante sobretudo para nos alertar a todos, também desta maneira, para a importância daquilo que a AIS vai desenvolvendo, ou seja, vai alertando toda a Igreja, e não só a Igreja, mas as pessoas em geral que escutem, para o que realmente acontece por esse mundo além, ou seja, há muita Igreja que sofre. Nós aqui em Portugal, graças a Deus, gozamos de paz e de liberdade religiosa, mas há muitas latitudes em que isso não acontece, em que os cristãos, para fazer o que nós vamos aqui fazer, no Sobralinho da Alverca, deste domingo, que é celebrar a Eucaristia, arriscam a vida, porque há muitos consideramentos e até agressões para esses mesmos cristãos. E a ajuda à Igreja que sofre lembra-nos constantemente estas situações e outras situações em que é muito difícil sobreviver como cristãos, a reunirem-se nas suas comunidades, levarem por diante a sua vida segundo os princípios do Evangelho, assim publicamente, também expresso. Há muitas situações por esse mundo além em que isto é mesmo muito difícil, como a AIS nos tem alertado muito, e até o último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo também transpareceu. Os cristãos são hoje, de longe, a realidade religiosa mais perseguida no mundo. Praticamente todos os dias, também todas as semanas, todos os meses, nós temos notícias de agressões e violências contra as comunidades cristãs. E, portanto, o papel da ajuda à Igreja que sofre, da AIS, é tão importante, tem sido assim, e é isso que também estamos aqui a lembrar neste domingo e nesta celebração dos 30 anos da AIS em Portugal.
Estamos no Natal, tempo festivo, tempo de alegria, mas também de uma certa nostalgia, especialmente nos lugares onde a guerra, a violência marcam o dia-a-dia. E quando falamos em guerra, o primeiro país que nos vem logo à cabeça é a Ucrânia. Já lá iremos, para já vamos a um outro país também carregado de sombras, de marcas de destruição, de pessoas que estão em sofrimento. Qual é esse país? É a Síria. E falamos da Síria porque a Fundação AIS lançou agora, nestes dias de Natal, nestes dias já também de fim de ano, uma nova e muito importante campanha. Isto para quê? Para oferecermos roupa quente a 20 mil crianças sírias. Catarina, fala-nos um pouco desta iniciativa. Bom, Paulo, é uma iniciativa muito simples e também muito urgente, não é? Como o Paulo acabou de dizer, a ideia desta campanha é de facto enviarmos, então ajudarmos a dar a 20 mil crianças sírias, crianças pobres, crianças cristãs, claro, roupa quente, ou seja, um par de calças, Paulo, e uma camisola de lã, para assim poderem então resistir melhor também a estes dias gélidos que se vivem na Síria durante o inverno, e por isso esta campanha é uma resposta, é a nossa resposta enquanto Fundação AIS, a um apelo da nossa bem conhecida e também tão querida irmã Annie Demerjian, que nos pediu então apoio para esta produção e para esta distribuição destes 20 mil camisolas e calças para estas 20 mil crianças e que estão a ser produzidas neste momento também na Síria, Paulo. Ou seja, esta campanha, além de ter como objetivo ajudar a aquecer 20 mil crianças, é também uma ajuda, uma forte ajuda, neste caso, para a sobrevivência de muitas famílias que estão envolvidas na produção destas peças de roupa. Exatamente, Paulo, e esse é mesmo um aspecto que é muito relevante, muito importante. Sim, é importante sublinhar esta... Sim, que é desta nossa campanha, porque nós estamos a ajudar a comunidade cristã de duas formas, digamos assim. Por um lado, e ambas são muito importantes, como é óbvio, por um lado nós estamos a ajudar as crianças a ter esta roupa, mas ao mesmo tempo também estamos a ajudar as famílias cristãs a terem algum rendimento que é também importante que eles precisam. E, portanto, e como sabemos, o inverno na Síria, Paulo, é extremamente rigoroso. A maior parte das famílias neste momento não tem dinheiro para comprar roupas, nem sequer tem, por exemplo, dinheiro para poderem adquirir o óleo que é usado no aquecimento das casas, que é o chamado mazuti. E por isso, a irmã Annie pede-nos esta ajuda tão urgente neste período, Paulo. Aliás, ainda recentemente, o padre Hugo Alanis, que esteve aqui em Portugal, nós falámos disso aqui no nosso programa, ele esteve cá em Portugal a convite à AIS, ele participou na Red Week, na Semana Vermelha, ele alertou-nos muito para essa questão do empobrecimento brutal da maior parte das famílias sírias. Ele diz que mesmo que na maior parte dos casos os ordenados são insuficientes para as pessoas comprarem as coisas mais básicas e por isso está fora de questão terem dinheiro, por exemplo, para poderem comprar roupa. Exatamente, Paulo, eles não têm, neste momento podemos dizer que não têm dinheiro praticamente para nada, não é? E o padre Hugo deu-nos até, por exemplo, um exemplo muito, muito simples. Por exemplo, sair à noite para ir comer uma sandes com os amigos, portanto, uma simples sandes, Paulo, é um verdadeiro luxo e está fora do alcance da maioria dos sírios neste momento. E por isso, face a tudo isto e pelo facto de termos recebido de facto este apelo, este pedido tão urgente, tão desesperado da irmã Annie, nós decidimos então ajudar, temos este desejo de ajudar pelo menos 20 mil crianças cristãs na Síria a sobreviverem a este inverno gelado, a este frio que se faz sentir neste momento na Síria, e por isso eu quero aqui transmitir este apelo que nós recebemos e ao mesmo tempo agradecer desde já toda a ajuda que possam dar, quer em nome da Fundação AIS, quer em nome destas 20 mil crianças que vão receber e também da irmã Annie, e isto é um verdadeiro milagre que nós podemos fazer acontecer a estas 20 mil crianças sírias, Paulo. Isto é mesmo muito importante. E há aqui uma questão que é como é que os nossos telespectadores podem então ajudar a fazer acontecer este milagre neste momento para estas crianças da Síria. Bom, Paulo, é muito simples, basta entrar em contacto connosco para o nosso telefone 217544000, eu repito, 217544000, ou então ir à nossa página de internet em Fundação-AIS e está lá a campanha disponível com mais informação e é só clicar e dar um donativo para esta campanha em particular. Portanto, é muito simples, é preciso muito pouco, de facto, para nós podermos transformar estes presentes de Natal, portanto, estas calças e esta camisola quentes em sorrisos. É porque, Paulo, com apenas 18 euros, eu repito, nós conseguimos oferecer um par de calças e uma camisola quente a cada uma destas 20 mil crianças da Síria e tenho a certeza que os portugueses vão uma vez mais aderir, de facto, em massa a esta campanha e vão-nos ajudar nesta missão. E desde já, mais uma vez, muito obrigada pelo vosso apoio
apoio a estas 20 mil crianças da Síria. Obrigado também. A campanha está já a decorrer, é mesmo urgente, é preciso dar agora estas camisolas e estas calças a estas cerca de 20 mil crianças na Síria. E a irmã Annie, que já estamos a falar dela, até nos mandou já uma mensagem a agradecer. É uma mensagem que foi enviada diretamente para si, que nos está a ver neste momento. Dear brothers and sisters, ACN members, our benefactors, it's a time to say thank you for your great support. Christmas is coming and our children are waiting for your gift. We are preparing with your support 20,000 gifts for 20,000 children, jeans and blouses. So you don't imagine the joy of our children waiting for their gift. And also at the same time you are helping hundreds of families to get job. Especially we are supporting a small workshop in Aleppo and different parts like in Damascus to get work. So in these projects we are supporting families to get job and to get income for their daily life. At the same time, children are waiting for their gifts, so you are releasing the burden on the shoulders of the parents to, as they are worried to prepare the gifts for their children. Thank you very much. God bless you. Be sure that we are praying for you and pray for us as well. United in prayer. Bye-bye. E da Síria, onde escutámos agora a irmã Annie de Mergian a propósito desta campanha para darmos roupa quente a 20 mil crianças de sírias, vamos agora para um outro país que está também em profunda crise. E não haverá, acho eu, crise mais profunda do que a própria guerra. Estou a falar, claro, da Ucrânia. Há quase 4 anos que este país, em pleno coração da Europa, já não sabe o que é a paz. Nós já falámos dele aqui no nosso programa por diversas vezes, pelo que alguns dos nossos telespectadores já conhecem o padre Lucas Perozzi. Este sacerdote brasileiro do caminho neocatecumenal está na Ucrânia, agora não está em Kiev, mas está assim numa pequena cidade a cerca de 100 km de distância. Nós temos um grande depoimento dele, que ele nos enviou, sobre a vida nesta cidade, o que está a fazer agora, as dificuldades que está a encontrar. Tudo isso iremos desenvolver em próximos programas, porque hoje, e porque estamos no Natal, nós quisemos saber como é que o padre Lucas está a viver esta quadra festiva. E podemos dizer, Catarina, que ele está muito preocupado. Sim, Paulo, muito preocupado. Afinal, nós sabemos que a Ucrânia está em guerra há praticamente 4 anos e todos os dias há notícias de pessoas que morrem, de casas que são, de bombas que destroem casas, de drones que destroem mais infraestruturas da Ucrânia. Portanto, deve ser extremamente difícil, não é? Extremamente duro de viver num país assim e por isso percebe-se então que o nosso amigo, o padre Lucas Perozzi, tem estas palavras de preocupação, Paulo. Mas ele também nos diz que, mesmo que a guerra venha a terminar agora nestes dias, a verdade é que os problemas irão continuar, não é? Mas vão continuar como? O padre Lucas refere-se aqui. Bom, Paulo, ele refere-se essencialmente às questões económicas, não é? Portanto, ele diz que o país está totalmente dilacerado pela guerra, há vastas zonas do país que estão destruídas, totalmente destruídas, há cidades inteiras que hoje são apenas ruínas, não há mais nada, e por isso não será fácil reconstruir tudo isto, reconstruir a vida nestas cidades e voltar à normalidade, podemos dizer assim. O padre Lucas também teme, por outro lado, também a anarquia, a desordem que possa surgir com o fim da guerra. E por tudo isso, Paulo, ele deseja então que neste Natal o Deus Menino, o Deus da Paz, possa então surgir efetivamente na vida dos seus paroquianos, na vida de cada uma das pessoas a quem ele foi enviado. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar uma parte dessa mensagem de Natal que o padre Lucas Perozzi nos enviou desde uma pequena cidade rural a cerca de 100 km de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Falar do Natal, falar das festas que vai vir, nós esperamos que Deus apareça nessas festas, que Deus faça presente.
E o que eu desejo, mesmo se não acabar a guerra, porque mesmo acabando a guerra, o problema vai continuar, vai ser muito grande, porque o problema pós-guerra é muito mais agravante, econômico e anarquia que acontece depois de uma guerra. Somos cientes disso. Mas o que eu desejo é que Deus apareça na vida de cada pessoa que eu fui enviado. E rezo por isso todos os dias para eles, que Deus nasça na vida de cada um deles, e não somente dos paroquianos, daqueles que vêm para a missa, mas rezo por todos os meus paroquianos, que são todas as pessoas que moram nessas cidades, onde que eu falei. Por isso, é esse o nosso desejo, né? Que o Senhor nasça a cada um, porque a nossa vida aqui é temporária, é muito frágil, e não tem o que se agarrar aqui, porque aqui tudo acaba, tudo passa. Foi o padre Lucas Perosi, um sacerdote brasileiro do caminho neocatecumenal, que está na Ucrânia, país em guerra na Europa. Nós estamos quase no Natal. Quer na Ucrânia, quer, por exemplo, na Rússia, este dia, o dia de Natal, terá seguramente um significado muito forte, principalmente, claro, para as comunidades católicas, para as comunidades não ortodoxas. Mas apesar de ser o Natal um dia em que se celebra o nascimento do Príncipe da Paz, nesse dia, soldados vão estar em trincheiras, disparando contra os inimigos, ou então a guiar o voo suicida de algum drone. E isso significa também que, provavelmente, ao longo do dia de Natal, alguma mulher vai ficar viúva, alguma criança vai ficar órfã, alguma mãe vai chorar também a perda do seu filho. Tem sido praticamente assim todos os dias ao longo dos últimos 3 anos e 10 meses. Tem sido também assim em Kharkiv, uma das cidades mais fustigadas pelos bombardeamentos russos. E é de Kharkiv que o Bispo Católico nos enviou uma mensagem de Natal que vale a pena escutar com muita atenção. Glory be to Lord Jesus Christ. Hello everyone. I warmly welcome all benefactors and friends of the organization Kirche Not. Thank you for your help, for being with us, for helping us to be with the people who are here and who need our support and our help. We are here in Kharkiv, where refugees are arriving from various towns and villages near Kharkiv, because the war is still raging and is very dangerous. Many people are losing everything, their homes and everything related to their homes. So they come here with nothing and need support. This is an ongoing process. Even though it is dangerous, many of our volunteers, people of goodwill, could leave, but they do not leave because they want to be with these people. Similarly, the priests and nuns who are on side help, but we can only do this because you put bread, clothing, medicine and food in our hands, and thanks to that we can pass it on to others. So may God bless you. Thank you very much, and may love reign in our hearts and in our lives. God be with you. I would like to take this opportunity to give you my blessing from Kharkiv. The blessing of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. Desta mensagem de Natal que nos chega de Kharkiv, da Ucrânia, país em guerra, e mesmo a fechar o programa de hoje, vamos agora para a longínqua Papua Nova Guiné. O padre Martin Prado, que é um missionário do Instituto do Verbo Encarnado, quer agradecer também a ajuda dada por si, dada pelos benfeitores da AIS, por todos aqueles que ajudam, que rezam para que a AIS possa ser a mão amiga da Igreja junto dos mais necessitados nos 4 cantos do mundo, como é, por exemplo, a Papua Nova Guiné, onde em Banimo a Igreja organizou um acampamento de Natal com as crianças. From Banimo, Papua New Guinea, we want to thank everyone there in Germany, Church in Need Foundation and benefactors. We are in a summer camp, in a Christmas camp with the children. These are children who pray
every month they pray for vocations and the priests and the church. So now we are having our Christmas camp. And we all want to wish you Merry E agora, embalados por estas duas mensagens de Natal vindas da Ucrânia e da Papua Nova Guiné, vamos nós próprios também desejar um Santo Natal a quem nos está neste momento a acompanhar pela televisão, na certeza, Catarina, de que somos já todos nós uma família. Sim, Paulo, é isso mesmo. Portanto, de facto, somos todos nós, todos os nossos telespectadores, e nós somos, de facto, uma verdadeira família, a família da AIS, uma família de pessoas que cuidam uns dos outros, que se preocupam com os outros, se preocupam com aqueles que são perseguidos por causa da sua fé, daqueles que são os mais pobres e são os mais necessitados também do mundo. Por isso somos uma família em que queremos o bem uns dos outros e que nos preocupamos uns com os outros, e é com esta certeza, Paulo, e em nome de toda a equipa da Fundação AIS, que eu quero então deixar aqui a cada um daqueles que nos está a seguir agora através da televisão um profundo voto de Santo Natal, um agradecimento também muito, muito forte, mesmo de coração grato por toda a vossa generosidade, pelas vossas orações, pela vossa presença constante, a vossa presença amiga. Portanto, a todos, um voto de um Santo Natal e que o Deus Menino vos proteja sempre ao longo da vossa vida. Santo Natal para todos. Obrigado, Catarina, e está tudo dito. Um Santo Natal para todos e voltamos a encontrar-nos, se Deus quiser, na próxima semana com um programa especial. Atenção, um programa especial que não pode perder. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço uma vez mais a presença e a colaboração da Catarina, assim como de todos que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa da Fundação AIS. E quanto a mim, Paulo White, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser. Christmas!